Bem-vindo, pessoal, ao 17º episódio do Teen Legends. Comigo hoje tenho o nosso convidado João Silva. João, seja bem-vindo. Gostaria que desses uma pequena apresentação tua, por favor. Então, antes de mais, obrigado pelo convite, André. Eu gosto sempre muito de participar assim neste tipo de conversas, debates, nós aprendemos sempre um pouquinho mais com isso. Então, em relação a mim, eu sou o João, eu trabalho na área do fitness desde 2006 ou 2007, já nem me lembro. Foi na altura que terminei a licenciatura. Entretanto, perto de 2018, 19, já não me lembro, eu sei que foi antes do Covid. Eu percebia que dentro da nossa área havia aí muita coisa de mitos, muitas coisas mal explicadas, então decidi criar uma página do Insta para poder desmistificar aí alguns mitos e entretanto, basicamente o que é que eu comecei por fazer? Fazia republicações de outras páginas que encontrava, que a maioria eram todas em inglês, então basicamente republicava as coisas em inglês, depois pensei traduzi-las para português, comecei a traduzir para português. Inicialmente até fazia no PowerPoint, aquilo era um bocadinho estranho, passava do PowerPoint para o computador, para o telemóvel, depois entretanto percebi que existia o Canva, comecei a usar o Canva e ficou um bocado mais prático, e entretanto há um dia que houve uma pessoa que me perguntou se eu fazia planos de treino, e eu já fazia planos de treino a nível de treino presencial, e pensei, faço treinos. E depois começou a surgir aí a ideia de fazer treinos em formato online e fazer o acompanhamento online e pronto, depois a partir daí comecei a tentar evoluir um pouquinho mais sempre e pronto, hoje em dia acabo por estou a trabalhar ainda no presencial, faço manhãs em formato presencial e depois da parte da tarde acabo por fazer trabalhos na parte do online. A minha ideia é fugir apenas para o online no futuro. Estou a querer, porque assim, eu trabalhei muitos anos mesmo, eu tenho 38 anos, eu trabalho no Fitness FA desde, já são 17, 18 anos nesta área, e gosto muito do trabalho presencial, porque gosto muito de lidar diretamente com pessoas, e não é fácil eu agora desligar-me do presencial assim diretamente. Então a ideia aqui é ir aos poucos desligando do presencial para começar a trabalhar só no online, porque eu depois também gosto muito de viajar. Então a ideia é tentar conciliar as duas coisas. Em relação à parte profissional, eu já cometi muitos erros no passado mesmo, porque eu acabei de licenciatura em 2007 e nessa altura, para teres noção, por exemplo, ainda se falava que para ganhar massa muscular é entre 8 a 12, para ganhar, para tonificar era 12 a 15, para ganhar força era 4 a 6, então ainda havia, na altura pensava-se muito assim, então eu tive por mim próprio ir pesquisando cada vez mais coisas e ganhei o gosto de tentar ir pesquisando sempre mais coisas, tentar ir buscar conhecimentos e tentar ter este tipo de debates com profissionais da área também. Eu acho que nós, mesmo que nós tenhamos opiniões diferentes sobre alguns assuntos, a gente sai sempre a ganhar com este tipo de conversas e então quanto mais diferente for a abordagem do profissional com quem eu falo, mais eu ganho com isso, porque acabo por tirar o bom, aquilo que pode ser o melhor daquela forma de pensamento. E nós estamos sempre a evoluir e temos que ter sempre aquele pensamento crítico de que não sabemos tudo e estamos sempre dispostos para melhorar. E a ideia passa um bocadinho por aí, a tentar sempre ir aprendendo mais e tentando buscar conhecimento para colocar também em mim, porque eu como gosto muito de treinar também, acabo por colocar em prática primeiro em mim e depois ver mais ou menos os resultados que deu para depois passar para os clientes. Gosto muito de fazer isso. Portanto, eu sou o cobaia de mim próprio, entre aspas, e passo um bocadinho por aí. Não sei se querias que eu falasse de mais alguma coisa. Não, acho que era só uma apresentação, por isso está ótimo e agradeço-te. Eu gostei muito das tuas palavras, principalmente da parte de nós sermos a nossa primeira cobaia, como também de procurarmos cada vez saber mais e não tentar trabalhar também sozinho, não é? Apesar de nós trabalharmos sozinhos, mas tentar encontrar a melhor solução juntos, não é? Yeah. João, vamos começar pelo nosso tema. Vamos começar pela construção de um plano e eu gostaria também de iniciar também já dando uma opinião, que é, em primeiro lugar, que não acredito que exista muita diferença entre todos os critérios que nós temos para uma criação de um plano, tanto para homem como para mulher. Gostaria de saber se concordas com isso.
Concordo a 100%. Pronto, eu trabalho o meu ginásio presencial é um ginásio que ainda é muito old school, é muito virado, não é muito virado, mas temos sempre algum atleta a competir para culturismo. E então ainda temos algumas coisas de old school em que as mulheres não podem treinar peito, por exemplo. Então tem sido uma guerra para mim, que sou um bocadinho fora eu gosto do treino old school, mas a mentalidade old school para mim não me encaixa muito. Algumas coisas fazem sentido, outras não. E uma das que não faz sentido é a cena do treino de peito. A minha namorada treina comigo lá e houve um dia que ela estava a fazer spin com halteres, e houve um rapaz que passou e disse assim: olha lá, tu deixas a tua namorada treinar peito? E eu, sim, qual é o problema? Mas as mulheres não podem treinar peito. Eu, então, mas não podem porquê? Porque depois ficam sem peito, vão perder o peito todo. E eu assim, mas porquê? Então, porque estão a treinar peito, vão perder peito. E eu virei para ele e disse assim, epá, olha, isso é a mesma mentalidade que tu achares que para perderes gordura abdominal vais fazer abdominais. Tu achas que perdes gordura abdominal a fazer abdominais? E ele, não. Então porquê que achas que perdes peito a fazer peito? E ele, mas nunca tinha pensado nisto. Eu, pois, o problema é a malta não pensar nas coisas, né? Então, eu acho isso. Agora, claro que pode haver mulheres que gostam mais ou querem ter mais foco de treino de glúteo, por exemplo, e aí temos que ter um treino diferenciado, mas é porque a mulher quis que fosse assim dessa forma, porque também pode haver um homem que queira ter um foco de treino de glúteo. E está tudo bem. Nós temos é que fazer essa adaptação, tendo em conta o contexto da pessoa propriamente dito, digamos assim. Isso faz todo sentido e também deste um exemplo que eu já experienciei, por isso concordo plenamente. Vamos agora em questão do objetivo, vai ser, acho que é o nosso primeiro critério. Para uma pessoa que quer perder massa muscular ou perder gordura, o nosso plano de treino deve ser assim tão diferente? Na minha ótica, não. Porquê? Porque quando nós queremos perder massa gorda, nós temos que perceber porque é que treinamos. Essencialmente, o treino de musculação serve para nos ajudar a manter a massa muscular. Porque se nós quisermos usar o treino de musculação para simplesmente queimar gordura para nos ajudar a estar em déficit calórico, nós temos soluções muito, mas muito melhores. Então nós temos que olhar para o treino de musculação como o objetivo a que ele é feito. Não é? O treino de musculação tem como objetivo crescer ou manter a massa muscular. Tendo esse ponto de vista como partida, eu acredito que o treino de perda de massa gorda ou de construção de massa muscular é igualzinho. A única diferença terá que ser algum tipo de ajustes mais em relação à quantidade de treino, ou seja, ao volume, porque nós quando estamos em déficit calórico, como temos menos energia, acabamos de ter capacidades de recuperação mais lentas e isso faz com que nós não consigamos acumular tanto volume de treino. Então poderá ter que ser um treino um pouquinho mais pequeno, mas a nível de qualidade de treino ou a nível de escolha de exercícios ou montagem do treino propriamente dito, na minha opinião é exatamente a mesma coisa. Concordo plenamente. Eu escrevi aqui mais como tu disseste, o maior volume mínimo numa fase de cut deve ser um bocadinho maior, como também o menor volume máximo também deve ser um bocadinho menor. É mais apropriado por estes termos. O importante é, por norma, privilegiar a musculação acima do cardio, tanto nos dois objetivos. Sim, na minha opinião sim, porque isto parte do princípio novamente, que é nós para emagrecermos nós precisamos de ter um déficit calórico e o treino nunca vai ser uma boa o treino de musculação nunca te vai ajudar a gastar muita gordura ou a gastar muitas calorias, desculpa. O treino cardio vai-te ajudar um bocadinho a gastar mais calorias, mas mesmo assim é mais fácil tu cortares na dieta, cortares na alimentação. Então, eu não acredito que seja tão necessário assim subir tanto as calorias gastas em cardio, ou seja, dar grande primazia ao treino cardiovascular em relação ao treino de musculação, porque nós conseguimos o objetivo do treino cardiovascular, digamos assim, através da dieta, mas o objetivo do treino de musculação nós não vamos consegui-lo com a dieta. Então, eu continuo a achar que, tanto numa situação como noutra, o treino de musculação é mais importante do que o treino cardiovascular. Porque lá está, nós conseguimos ter outras formas de gastar calorias sem ser aumentar o treino cardiovascular e colocá-lo como o objetivo principal desse processo, digamos assim. Certo. Vamos agora a um dos próximos critérios, que é a frequência semanal. Em questão de quantas vezes vais treinar por semana, acreditas que quanto mais vezes fores treinar vai ser melhor? Eu acredito que sim, sinceramente, por um motivo, que é, tendo em conta que o volume total semanal é a coisa mais importante, ou seja, sei lá, vou fazer 10 séries de peito, 10 séries de quadríceps, 10 séries de dorsal, tendo em conta que o volume total semanal é que é a coisa mais importante, eu acredito que se nós fizermos mais treinos por semana
para esse mesmo volume que queremos. Ou seja, vamos dar aqui o exemplo. Se eu quero fazer 10 séries de peito, eu acredito que é melhor dividir essas 10 séries de peito por 6 treinos, por exemplo, do que só por 2. Então, ter uma frequência de treino mais elevada, maior, faz com que eu tenha sessões de treino mais pequenas. Porque eu, em cada sessão de treino, vou pôr menos volume de treino. Dos músculos em geral. E isso faz com que eu consiga aproveitar cada série de treino ou cada série dos exercícios que eu escolher de forma mais eficiente. E isso permite-me, se calhar, até diminuir o volume total de treino que eu vou fazer numa semana. Então eu acredito que eu vejo muitos profissionais a falar que basta treinar 3 vezes, basta treinar 4, não precisas treinar 5 nem 6, porque o teu músculo precisa descansar. É verdade, concordo com isso, mas se nós treinarmos mais vezes, se tivermos mais tempo, mais sessões de treino, temos menos treino em cada sessão. E como temos menos treino em cada sessão, também precisamos de recuperar menos entre cada sessão, porque temos menos quantidade. E o tempo que nós temos que colocar entre cada sessão de treino de recuperação é diretamente equivalente à quantidade de treino que tu fizeste naquela sessão. Por exemplo, se eu fizer 5 séries de peito num dia, eu não convém se calhar treinar peito no dia seguinte, nem se calhar no outro a seguir, só dali a 3 dias. Mas se eu fizer só uma série de peito, se calhar no dia a seguir posso fazer uma série de peito outra vez. Okay? Portanto, desde que o volume total seja feito e desde que eu respeite as capacidades de recuperação que o músculo tem diariamente, ou de 2 em 2 dias, ou de 3 em 3, ou seja, entre a próxima sessão de treino desse mesmo grupo muscular, eu sinto que tenho vantagens. E é por causa disso que eu tenho, eu não sei se sabes, eu tenho estado a dividir os meus treinos em full bodies neste momento. E eu tenho sentido isso. Eu tenho sentido isso cada vez mais. Eu faço, neste momento estou a fazer 6 treinos por semana, são 5 full bodies e um treino só de braço. Porque eu quis dar mais foco ao braço neste processo de bulk que estou a fazer neste momento. E já me arrependi de ter feito um dia só de braço. Porquê? Porque tenho 3 exercícios de bíceps e 3 de tríceps, 2 séries em cada um dos exercícios. Tenho 6 séries de bíceps e 6 séries de tríceps nesse treino. É muita coisa. Eu não consigo aproveitar as séries de bíceps de forma tão eficiente. Eu, no próximo bloco de treino que for fazer, eu vou dividir esse volume total no resto da semana. Ou seja, eu vou fazer na mesma 6 treinos, mas vou fazer 6 treinos full body, em que o que eu vou fazer vou ter mais volume para o bíceps e tríceps, que é o meu foco neste bulk, mas vou distribuí-los durante a semana, porque eu vou conseguir tirar melhor partido. E eu acredito que mais sessões de treino por semana fazem com que os treinos fiquem mais pequenos, e ao termos treinos mais pequenos nós conseguimos pôr mais intensidade no treino. Vou-te ser sincero, não vi isto em estudo nenhum. O que eu sei a nível de estudos é que o que importa é o volume, desde que as séries sejam efetivas, o que importa é a quantidade semanal. E tendo esse princípio em vista, e percebendo também que existe aí também uma meta-análise que compara os splits de treino e todos eles foram dar o mesmo desde que o volume seja igual, o que eu sinto é que com treinos full body eu consigo tirar melhor partido de cada série. Então eu prefiro ter mais sessões de treino por causa disso. Acho que falaste muito bem, e há um pontinho que eu gostava de referenciar, que é, tendo em conta que mesmo que seja um full body, nós queremos treinar o nosso corpo todo, se o que nós deixamos para o final acaba por ser sempre mais sofrido, ou acaba por ter uma menor performance do que o primeiro exercício que nós fazemos, certo? Por isso, nesse sentido, também acredito, não é? Se tiver que fazer 10 séries de peito, 10 séries de costas, 10 séries de pernas, quando chegar às minhas pernas já vou estar morto, não é? É um bocadinho mais por isso. Enquanto se nós conseguirmos dividir o volume total, não é? Acabamos por ter sempre melhor rendimento no final do nosso treino. É só aqui uma coisa que eu queria acrescentar, que vai em conta do teu raciocínio. Sim, é isso mesmo. E agora vou-te perguntar, em que caso é que achas, ou que acreditas que não seja benéfico acrescentar mais treinos a maior frequência semanal? Primeiro, para quem não tem rotinas, por exemplo, para um iniciante, se calhar para um iniciante é que ele precisa de ganhar as rotinas primeiro de começar a gostar de treinar ou começar a sentir necessidade de treinar, meter logo 6 treinos por semana, por exemplo, acho que é um tiro no pé, que ele vai sentir aqui uma grande pressão para ter que os fazer, e se calhar não vai ser interessante. Para pessoas com falta de tempo, quer dizer, e mesmo aí não sei, a pessoas de falta de tempo. Falta de tempo, se calhar só se viverem longe do ginásio, se treinarem em ginásio, por exemplo. Porque o que eu sinto na maior parte das pessoas é, se eu viver longe do ginásio e perder, por exemplo, sei lá, meia hora
para me deslocar até ao ginásio, mais meia hora para voltar para casa, eu já perdi uma hora de treino. Se eu for todos os dias ao ginásio para fazer treinos curtos, eu vou perder mais horas em trânsito do que em treino. Então, se calhar faz mais sentido ter menos treinos por semana, com treinos mais prolongados durante cada um dos treinos, para acumular o volume todo semanal, do que estar a dizer para a pessoa ir treinar todas as vezes só porque pode ser mais eficiente do ponto de vista de estímulo muscular. Então, nesses casos, para pessoas que se deslocam, têm que perder muito tempo na deslocação, se calhar faz mais sentido fazer menos vezes com volumes maiores em cada sessão. Para os iniciantes, sei lá, e assim de repente não estou a ver mais. Há pessoas que tenham outro tipo de desportos, sei lá, malta que joga futebol ou que joga ténis e quer ter um dia de treino específico para tentar compensar de alguma forma as recuperações musculares, que pode fazer sentido também, ter um dia off de musculação para ter o tal dia de ténis, por exemplo. De resto, não estou assim a ver assim de repente mais alguma opção que seja melhor, digamos assim. Eu acabaria por dizer também em questão de se uma pessoa também der importância a eventos sociais ou tomar café, por exemplo, não é? Pode também se prenderes demasiado à rotina e se isso tomar conta da tua vida pode ser prejudicial para ti. Era mais um bocadinho do que tu falaste. João, vamos passar ao nosso próximo critério, que é a escolha de exercícios. Gostaria de perguntar o que é que tu consideras um bom exercício, em primeiro lugar. Então, primeiro, eu gosto sempre de ir às bases. Então, primeiro, porquê que nós treinamos? Nós treinamos para receber um estímulo. Então, para mim, os melhores exercícios são aqueles que nos permitem retirar o melhor estímulo possível, sermos o mais eficientes possíveis a retirar o estímulo. E isso implica, primeiro, ser um exercício que vai ter tensão muscular durante todo o movimento. Ou seja, se o movimento tiver ali partes em que tu perdes o estímulo, perdes a tensão, acaba por não ser um exercício muito eficiente. Por exemplo, o peso morto de terra, ou o peso morto tradicional, em que tu tens o toque da barra no chão. Eu não acho que isso seja um exercício muito bom para a hipertrofia. Okay? Porque nós temos ali constantemente um toque no chão, temos constantemente uma quebra de tensão no músculo alvo que nós queremos. Então, se nós queremos que o exercício seja eficiente, nós sabemos que o músculo tem que estar tensionado durante todo o movimento. Portanto, eu não acredito que o peso morto seja muito eficiente. No entanto, depois nós temos que olhar aqui para outra coisa, que é a segurança do exercício. Tem que ser um exercício seguro, porque nada me vale eu estar a fazer um exercício com alguma insegurança só porque tem uma tensão espetacular e um grau de alongamento fantástico, mas depois me cria alguma insegurança e eu posso me lesionar, e quando estou lesionado não treino, perco os meus ganhos todos, ou perco grande parte deles, dependendo depois do tempo de recuperação. Então tem que ser um exercício que seja seguro, um exercício com estabilidade, que dê estabilidade ao corpo, ou seja, aqueles agachamentos em cima dos bozus, por exemplo, que antes, lá está, na minha altura, quando me acabei de licenciar, era que estava na moda, era agachamentos em cima de bozus, era os pezinhos dentro dos discos, com aqueles desequilíbrios todos, que era muito bom, porque os músculos ativavam muito, porque olhávamos para os graus de ativação e realmente os músculos ativavam mais. Mas nós depois começámos a perceber que não é só porque o músculo está ativo que vai ter um grau de hipertrofia bom. Então, a estabilidade no exercício é importante. Antes pensava-se muito, as máquinas é para os iniciantes, os gajos que treinam a sério treinam com pesos livres. Hoje em dia já se percebeu que isso também não é assim. Então, um exercício que te dá mais estabilidade, um exercício que te dá mais segurança, um exercício que permite trabalhar em alongamento muscular com tensão, um exercício que tenha tensão durante todo o movimento, e essencialmente um exercício que te dê minimamente gosto de fazer. Porque se tu estiveres a fazer constantemente exercícios que são espetaculares do ponto de vista hipertrófico, mas que tu não gostes de fazer, mais tarde ou mais cedo tu vais deixar de os fazer ou não vais conseguir aplicar tanta intensidade neles. Então não vale tu teres um exercício que é espetacular, mas tu não consegues colocar intensidade no exercício. E um exercício que te sintas confortável do ponto de vista articular. Eu tenho feito, ultimamente tenho usado muito os CC Squat, mas eu tenho perfeita noção que a maior parte das pessoas não o consegue fazer. Por dores no joelho, por desconforto. Então não vale a pena estar a insistir. Para mim é um exercício espetacular para quadríceps, mas para a maior parte das pessoas não vai ser. Então é um bocado por aí. Certo. Se conseguires dar assim, uns pequenos critérios do que também pode ser um mau exercício, quais é que darias? Sei que já falaste um bocadinho. Então, maus exercícios são exercícios em que tu ou não tens um grau de alongamento bom, sei lá, estou-me a lembrar ali daquele que eles agarram nos discos para peito e fazem assim porque sentem muito o miolo e trabalham o miolo do peito. É um exercício que eu acho que é estúpido,
porque tu tens opções muito melhores para trabalhar o teu peito sem ter que ser daquela forma, com mais alongamento muscular e tudo mais, tendo em conta o mesmo padrão motor. Exercícios que tu estejas em estabilidade, sei lá, eu daria preferência um Bulgarian Lunge, por exemplo, daria preferência a um Bulgarian Lunge numa Smith Machine do que com halteres, por exemplo. Com halteres dá-te ali um bocadinho mais de instabilidade, na Smith tu tens mais estabilidade para produzir força. Portanto, sei lá, os tais exercícios com os Bosus e tudo mais, isto eu estou a falar do ponto de vista hipertrófico, não é do ponto de vista de força, nem de resistência, nem Certo. do ponto de vista hipertrófico. Sei lá, tudo o que são exercícios com elásticos, eu também não gosto de fazer para hipertrofia treinos de elásticos. Por exemplo, quem treina em casa, eu tenho alguns clientes que fazem treinos em casa e quando eu pergunto o material que têm para fazer o ajuste do treino, alguns falam em elásticos. Eu pessoalmente prefiro ter um TRX, fazer um treino com TRX, que oferece tensão constante. Eu consigo mexer na tensão tendo em conta os graus que me meto em relação ao TRX, e no elástico eu não consigo fazer isso. Eu tenho períodos de trabalho com elástico em que a resistência é muito baixa e depois períodos em que a resistência é alta demais. Então acaba por ser mais difícil nós conseguirmos adaptar a nossa capacidade de produção de força ao elástico em si. O TRX acaba por ser muito mais fácil. Sei lá, acho que basicamente é isso. Há aqui uma regra que eu gosto de evidenciar, que é tentar que seja sempre o músculo-alvo que seja o primeiro a chegar à falha. E acho que é uma das coisas que nós devemos ter em atenção, e é a regra básica que eu tento aplicar, apesar de também, como tu teres falado antes, o gosto também é bastante importante, mas também de sentirmos que é aquele músculo que está a falhar. Por exemplo, no deadlift muitas pessoas acabam aí, minha lombar está morta, mas se o meu objetivo é trabalhar o glúteo ou o posterior da coxa, se calhar não é, tenho que considerar bem o exercício. Com certeza, sim, sem dúvida. Aliás, é o que eu costumo dizer muitas vezes. O meu objetivo quando vou treinar não é movimentar cargas, é trabalhar o músculo. O movimentar cargas é uma consequência de eu ter treinado o músculo e não o contrário. E há muita gente que vai para o ginásio com o objetivo de levantar cargas. Isso passa muito por aí, que é, eu quando escolho determinado exercício, eu escolho com o objetivo de estimular determinado músculo. Se eu vou para esse exercício com o objetivo só de levantar carga, o que é que eu estou a fazer ao meu corpo? Estou a pedir ao meu corpo para ele usar o máximo de músculos que conseguir para desempenhar aquela tarefa. E eu não quero isso. Eu quero o oposto. E é por isso e isto é a grande diferença entre um crossfitter e uma pessoa que faz musculação. No crossfit o objetivo é levantar aquela carga o mais rápido possível, o máximo de vezes, e na musculação o objetivo é o oposto, é que é exatamente o oposto, é com o músculo X levantar aquela carga e não levantar aquela carga como der. Então isso é muito importante, sim, que é levar o músculo, o alvo que nós queremos, à fadiga muscular. E para isso nós temos que ter uma técnica que permita o tal alinhamento das fibras e tudo mais, e de maneira a que a gente consiga realmente estimular aquele músculo que escolhemos o exercício para aquilo, não é? A gente escolheu aquele exercício para trabalhar o dorsal. Se eu estiver constantemente a mandar o tronco para trás, ou a mexer as escápulas ou tudo mais, o dorsal acaba por perder estímulo. Então eu não vou estar a ser eficiente nesse exercício, sim. Muito bem dito, acredito perfeitamente nisso. E agora queria te perguntar, João, acreditas que existem exercícios obrigatórios? Por exemplo, como tu falaste mesmo, o old school, o squat, o deadlift, o bench press, ou devemos tirar esta ideia da nossa cabeça? Não acredito que existam exercícios obrigatórios. Existem, se calhar, exercícios obrigatórios para a pessoa específica. Porquê? Porque gosta de os executar, porque consegue tirar melhor partido deles, porque consegue tirar um bom estímulo daquele exercício. Então, para aquela pessoa, aquele exercício passa a ser obrigatório no sentido em que é o exercício em que ela consegue tirar melhor estímulo. Mas isso não quer dizer que tenha que estar sempre nos treinos. Pelo contrário, tu vais chegar a uma altura em que tu, humanamente, já não vais conseguir progredir, vais ter que deixar de fazer um pouco durante um tempo, para depois mais tarde voltar a conseguir ser mais sensível àquele tipo de exercícios. Então eu não acho que haja exercícios obrigatórios, vai haver sim exercícios em que nós nos sentimos melhor e vamos usá-los de forma mais frequente nos nossos treinos, mas obrigatórios não, pelo contrário, já pensei isso, já pensei que o supino com barra era obrigatório para peito, já pensei que o supino com barra livre era obrigatório para pernas, e cada vez mais sinto é o contrário. Há formas muito melhores de estimular os nossos quadríceps, o nosso glúteo, do que fazer simplesmente um agachamento com barra livre. Porquê? Porque um agachamento com barra livre nós não conseguimos meter, é muito difícil conseguir pôr mais foco no quadríceps ou no glúteo,
porque é livre, não há ali grandes hipóteses, e se calhar numa barra Smith tu já consegues, em função da colocação dos pés, dos vetores que fazes de força, tu já consegues se calhar dar muito mais estímulo no quadríceps e menos no glúteo, ou mais no glúteo e menos no quadríceps. Então acaba por desmistificar aqui um bocadinho, mas isso também não torna esse exercício obrigatório, não torna. Certo. Em questão de, também que já falaste um bocadinho anteriormente, em questão de equipamento, acreditas que existe assim alguma regra ou alguma ideia que nós devemos de seguir? Não. Eu gosto muito de fazer trabalho com cabos, porque os cabos me permitem colocar forças de resistência sem ser uma força vertical de cima para baixo, como é a gravidade. Então eu gosto muito de usar sistemas de cabos por causa disso, porque consigo colocar as forças, consigo colocar mais tensão no alongamento, ou mais no encurtamento, ou consigo, sem grandes maluqueiras a nível de colocações do peso corporal. Quando trabalho com halteres e barras, eu estou limitado à gravidade, portanto o peso vai ser sempre baixo para cima. Se eu quiser fazer algum exercício, se calhar com um nível de tensão diferente, eu vou ter que fazê-lo de pernas para o ar, por exemplo, e não dá muito jeito. Sim. Nos cabos eu tenho essa vantagem. E eu também sou do tempo em que se dizia que os cabos eram usados para tonificar, atenção. Vê lá como é que isto... A barra e halteres era para ganhar massa muscular e os cabos é para tonificar e para ganhar resistência. Pronto, as coisas vão mudando e ainda bem. Então, a nível de equipamentos, eu não acho que haja... Lá está, não gosto muito de usar elásticos. Usar só elásticos. Deixa-me mudar aqui a conversa. Usar só elásticos como resistência, única e exclusivamente elásticos como resistência para um exercício. Por causa disso, porque à medida que puxamos, ele fica oferece mais resistência, e isso nem sempre é bom, dependendo dos exercícios. Mas usar elásticos para tornar o exercício mais fácil numa fase inicial do movimento ou mais difícil numa fase final, eu acho super interessante, para mudar ali os perfis de resistência dos exercícios. Agora, não acredito que haja um tipo de equipamentos mais favorável do que outros. Se calhar as máquinas, para quem quer produzir mais força, podem ser uma melhor vantagem porque lá está, porque oferece mais segurança, mas não acho que haja grande vantagem a nível hipertroficamente falando, a não ser que tu sejas uma pessoa mesmo muito iniciante e não consigas tirar partido de um trabalho de pesos livres ou de cabos porque tem muita técnica para fazeres. Mas pronto, mas a longo prazo não. A longo prazo não acredito. Ótimo, era mesmo, tenho a mesma opinião e chegaste ao ponto que eu gostei e também compartilho. Vamos chegar um bocadinho à nossa parte da intensidade. Sei que é um bocado abrangente, mas eu gostaria de perguntar para uma pessoa intermédia ou iniciada ou também avançada, com que intensidade deve treinar? Ok, então, primeiro é importante a gente definir aqui o que é intensidade. Não é? Muitas vezes, e a maior parte das pessoas acha que intensidade é sair de um treino cansado e sair do treino ofegante e a suar. Para mim isso não é intensidade de treino de musculação, isso há de ser intensidade de outra coisa. Para mim a intensidade de um treino de musculação é quão perto da falha nós conseguimos treinar, porque depois também há aqui dois conceitos de intensidade, é a intensidade da carga. Há quem olhe para a intensidade como carga, ou seja, quanto mais carga eu uso, mais intenso é o treino. Se eu usar 100% de RM é um treino intenso, se eu usar 70% do RM é um treino moderado. Para mim, um treino intenso é um treino que te leva à falha muscular, independentemente de estás com 100% do RM, 70% do RM ou 30% do RM. Porque depois, se tu conseguires ter repetições que levem até à falha, tu estás a treinar na intensidade máxima, que é a intensidade máxima que o teu corpo aguenta a nível de produção de força. Portanto, para mim, intensidade é isso, é treinar perto da falha. E eu sou adepto dos treinos o mais perto da falha que der. E ajusto o volume em função disso. Ou seja, a grande guerra aqui entre intensidades e volumes de treino, eu acho que é um bocado subjetiva e não faz muito sentido, porque ambas estão relacionadas. Eu, se colocar intensidades muito altas, eu não posso pôr volumes muito altos, porque eu não vou conseguir recuperar deles. Então, quando eu treino com intensidades muito altas, ou seja, perto da falha em todas as séries, eu tenho que ter volumes mais baixos. Quando eu treino com mais longe da falha, digamos assim, eu tenho que pôr volumes mais altos para compensar isso. E como eu sou uma pessoa que já passa muito tempo no ginásio, eu pessoalmente prefiro trabalhar com intensidades altas. Em relação a clientes, nas primeiras semanas, se for uma pessoa iniciante, eu tento só fazer com que a pessoa se mexa. Quanto mais longe da falha tiver, não é quanto mais longe tiver, mas não quero aproximar a pessoa da falha, porque a pessoa vai ficar com dores.
E a dor, na maior parte das pessoas, faz com que elas desistam. Então, o objetivo das primeiras 3, 4 semanas é a pessoa ganhar as rotinas e aprender os movimentos, para depois, mais tarde, aos poucos, ir aumentando a intensidade até intensidades altas. Para mim, intensidades altas é o máximo que conseguir dentro da segurança. Tá? E, ok, outra coisa aqui, intensidade, falha. O que é a falha? Falha, para mim, é a falha técnica. É com a técnica correta que eu escolhi para executar aquele movimento porque quero trabalhar determinado músculo, eu já não consigo produzir força. Mas se calhar se eu forçar e dar balanço e não sei o quê, eu consigo fazer mais repetições, mas isso não é isso que eu quero. Eu quero atingir a falha daquele músculo, portanto é uma falha técnica. E depois, quando a pessoa já treina, a nível de evolução de intensidade nos blocos, eu gosto de começar a primeira semana de cada bloco como se fosse um deload de cargas, ok? Eu baixo a intensidade, peço à pessoa para ficar pelo menos ali a 3, 4 repetições da falha e depois aos poucos vou progredindo dentro da intensidade do bloco. Numa segunda semana seria a primeira semana mais a sério, ficar logo ali a duas, no máximo, 2 repetições da falha, para depois chegar a uma repetição da falha e depois daí para a frente treinar sempre na falha e ir gerindo o volume em função do feedback que a pessoa vai dando, seja ela iniciante, seja ela intermédia, seja ela avançada. Desde que já tenha cumprido nos iniciantes as tais semanas de adaptação aos novos treinos e tudo mais, porque a pessoa vem do zero e qualquer estímulo vai ser melhor do que aquilo que a pessoa já fazia, então não é importante meter muita intensidade. Mas a partir do momento que a pessoa já ganhou as rotinas, já está a treinar de forma regular há pelo menos 3, 4, 5 semanas, a intensidade para mim, eu gosto sempre de treinar no mais alto possível. Porquê? Porque eu acho que há muita subjetividade aqui entre eu dizer a um cliente, olha, vais treinar hoje a 2 repetições da falha. É muito difícil. Eu já treino há muito tempo, eu já registro os meus treinos desde 2013. E eu próprio, ainda esta semana, foi ontem fazer agachamento, eu fiz o agachamento a pensar e gravei e pensei assim, se calhar só conseguia mais uma. Quando eu vi o vídeo eu pensei assim, fazia aqui mais 3 ou 4. Tanto que na série a seguir, eu com o mesmo peso, a fazer tudo igual, eu fiz mais 2 repetições. E acabei as 2 repetições a pensar assim, se calhar ainda dava mais uma. Então, a subjetividade do que é o próximo à falha é complexa. E como o que os estudos indicam é uma série para ser eficiente convém ser perto da falha, ali eles falam em 4 repetições da falha ou 3 repetições da falha. Quando eu peço a um cliente trabalha-me a 2 repetições da falha, eu estou a correr o risco dele ficar a 5 ou 6. E eu não quero isso. Eu prefiro falhar por mais do que falhar por menos. Porquê? Porque quando eu falho por mais, eu posso tirar volume. Como é que eu ia te explicar isto? Se o cliente tem 3 séries de agachamento e eu peço para ele ir à falha em todas e ele na primeira série de agachamento foi à falha e está mesmo esgotadíssimo, eu digo assim, ok, escusas de fazer mais, que esta série já foi suficiente. Tá? Se eu fizer o contrário, pode não ser suficiente. Tá? Se eu vir que ele foi quase à falha, ou foi mesmo à falha, mas ainda se sente mais ou menos, ok, meto mais uma série. E consigo ajustar, ou seja, eu ajusto o volume em função da intensidade e não o contrário. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Sim, faz muito sentido, principalmente que um dos pontos que eu, por experiência, e também vejo muitos profissionais a falar, é a questão também depois de ser demasiado volume, não é? Não é uma coisa que consigas, como nós falamos um bocadinho anteriormente, quanto mais volume metemos, depois também a nossa performance não é tão boa, certo? Por isso, acho que é um ponto grande que nós temos que medir, não é? Principalmente quando estamos a falar de agachamento e o cansaço, a fadiga é muito grande neste caso, pelo menos no meu caso, e acredito muito também. João, aqui um ponto que eu também queria ter falado um bocadinho antes, que era em questão da ordem de exercícios. Qual é que tu achas que para ti é a melhor forma de nós organizarmos mesmo um treino seja de full body? Qual deve ser a ordem de exercícios? Eu acho que a ordem de exercícios, sinceramente, é uma das coisas muito importantes do treino. Porque nós sabemos que lá está, com o passar do treino, até chegar ao fim do treino, nós vamos perdendo energia. Mesmo que seja um full body, o treino, aquele último exercício não vai ter a mesma intensidade do que o primeiro, mesmo sendo de um grupo totalmente diferente. Porque o nosso fator de concentração e de foco já não é o mesmo, o nosso cansaço geral já não é o mesmo, e a nossa capacidade de produzir força, apesar de ser um músculo diferente, também já não vai ser a mesma. Então,
A ordem de exercício é mesmo importante. Nós devemos dar primazia aos grupos musculares que queremos dar mais foco, metê-los no início do treino, sempre. Eu ainda sou do tempo em que se dizia grupos musculares primeiro, grupos musculares grandes primeiro e grupos musculares pequenos depois. Hoje em dia já se sabe que isso é uma parvoíce. Se eu quero ter foco no bíceps, eu devo colocar o bíceps no início. Tenho mais energia, vou tirar melhor partido, vou conseguir chegar à falha com mais repetições ou com mais carga. Então eu dou um estímulo mais forte ao meu bíceps. Então eu tenho que pôr esse exercício no início. Mas é um grupo muscular pequeno. E então? Eu quero perceber o que é que treino, qual é o meu objetivo do treino e adaptar o treino em função disso. Portanto, a ordem de exercício é muito importante. Mesmo num treino full body, eu posso dizer que, lá está, como tenho um dia focado só para bíceps e tríceps, tenho mais 2 exercícios de bíceps e 2 de tríceps durante a semana toda, mas tenho esses 2 exercícios no fim do meu treino. E o que eu faço no meu full body é, num dia, começo com agachamento, que foi ontem, hoje comecei com supino, por exemplo, amanhã vou começar com exercício de costas, na quinta-feira começo com outro exercício de pernas e na sexta acho que é um exercício de ombro que começa, é o preço de ombro. Então eu coloco um exercício de cada grupo muscular na parte inicial do treino e depois vou fazendo o resto. Por exemplo, o único treino que eu tenho de pernas no fim é o de hoje, que acabo com o CC Squat. Mas pronto, tento mudar a ordem deles de maneira a que todos eles batam mais ou menos a mesma coisa a nível da ordem de exercícios, para ter a certeza que consigo pelo menos um exercício com foco total e depois os outros vão caindo. Tá? O objetivo é esse, é tentar ter sempre exercícios diferentes com os musculares no início do treino para tirar esse melhor partido, que é o foco. Estamos com mais foco, estamos com mais energia e vamos conseguir tirar o melhor partido de cada série desse grupo muscular. Há aqui um ponto que eu gostaria de referenciar, que eu sei que tu fazes bem, mas que muitas vezes acredito que as pessoas não saibam, é que tu, por exemplo, no dia de pernas privilegiaste o agachamento e depois no dia em que vais fazer as pernas, mas que já é o último exercício, já fazes um exercício menos exigente em questão de fadiga, que é uma estratégia bastante inteligente e acho que as pessoas também devem ter essa consideração. João, em questão de progressão, como é que devemos tentar progredir a cada semana? Há uma regra que tu utilizes? Eu gosto de tentar progredir, ou seja, vamos imaginar assim, a semana passada fiz com 100 kg 6 repetições no agachamento. Se esta semana eu fizer 7, mesmo que eu não esteja na falha, eu sinto-me já um pouco satisfeito. Tento não levar a barra até o máximo. Imagina que eu por acaso estava-me a sentir bem e fazia 10. O que é que ia acontecer? Eu ia ter uma progressão tão grande de 6 para 10 de uma semana para a outra, que isso ia fazer com que se calhar eu na semana seguinte já ficasse muito perto do meu platô máximo para esse exercício e ia fazer com que eu não conseguisse aguentar muito mais tempo de treino desse bloco de treino. Então eu ia sugar logo o sumo todo desse bloco e sem aproveitá-lo assim tão bem. Porquê? Porque depois temos aqui algumas variáveis que influenciam a nossa recuperação e eu se calhar nesse dia que fiz as 10 tinha dormido muito bem, estava com uma disposição energética muito boa, estava super motivado e conseguia aproveitar bem o treino. E na semana a seguir bastava ter dormido um bocadinho pior, ou não ter tanta energia, ou sentir-me um bocadinho mais em baixo, ou alguma coisa que influenciasse negativamente o treino e eu já não ia conseguir fazer as 10, fazia 8, por exemplo. Seria o normal se eu na semana anterior tivesse em vez de 10 ter feito 7 e teria progredido 6, 7, 8. Se eu progredir 6, 10 e a seguir fizer 8, alguma coisa não está bem, não é? Ou não estaria bem, ou não era suposto acontecer. E eu na semana seguinte faria só 9, ok, se calhar tinha progredido, mas já estava a regredir em relação a uma outra semana. Então o meu objetivo passa sempre por tentar ganhar uma repetição ou aumentar um bocadinho a carga em relação à semana anterior. E se eu estiver-me a sentir mesmo com muita energia, eu tento não levar a barra até à falha total nessa série, porque existem estes tais fatores que me podem influenciar positivamente ou negativamente e eu não quero estar dependente deles. Então, se eu na semana passada eu tenho a certeza que fiz 6 bem feitas, supostamente é impossível eu esta semana conseguir 10. Se eu conseguir 10, alguma coisa se calhar não foi bem feita. Ou eu se calhar controlei pior o movimento e fiz repetições mais rápidas, sem me aperceber, ou perdi um bocadinho a amplitude sem me aperceber, e isso também não é fixe. Então é um red flag, digamos assim, para eu tentar perceber o que é que aconteceu ali. Porque se eu treino perto da falha e de uma semana para a outra eu consigo melhorar assim tanto,
alguma coisa não está bem. Então eu procuro não fazê-lo e tentar analisar o que é que está a acontecer para tentar perceber se é a minha técnica, se é a recuperação que eu tive, de maneira a que isso não influencie as outras semanas que vêm a seguir, a nível de organização de treino. Sim, faz todo sentido. E uma das questões que eu acho que é um grande erro, que é muitas vezes as pessoas, quando tentamos fazer a progressão em questão da carga, colocamos um bocadinho mais e depois já voltamos, como deste a comparação das 6 para as 10 repetições, uma pessoa se calhar passa de um RPR 7, por exemplo, para um RPE de 9, não é? E nesse caso já estamos a fazer um passo grande. Eu gosto também, depois eu ia dar um exemplo que é, certeza que não sou o único que acontece, que é aqueles dias que nós não dormimos pouco, achamos que não vai correr bem e depois corre lindamente e nós ficamos, ok, olha, vou aproveitar, não é? É só aqui um exemplo que me veio logo à cabeça e quis partilhar, mas ainda bem que não sou o único nesse caso. É verdade, é verdade. Isso acontece muito mesmo. E às vezes é quando nós conseguimos os melhores resultados, é nesses dias que a gente. E isto acontece porquê? Porque a nossa expectativa já está tão baixa que nós pensamos, já estou derrotado, olha, o que vier vem. E o que vier vem acaba depois por ser tão bom que a gente fica, uau, então mas afinal. E depois o resto do treino acaba depois por correr bem também, porque a gente depois fica super motivados. Mas isso é como tudo na vida. Nós, quando temos demasiadas expectativas perante um assunto, se aquilo não corresponder às expectativas, a gente tem tendência depois a ficar em baixo. Se a gente já vai com as expectativas em baixo, qualquer coisa vai ser bom para ficar acima das expectativas. E isso depois acaba por nos moralizar de alguma forma e transformar o treino numa coisa super interessante. Isso já me aconteceu também muita vez. João, agora em questão de quando não estás a progredir, aquela pedra no sapato. Quando não estou a progredir, quando não estou a progredir, eu espero sempre pelo menos uma semana. A não ser que, pronto, eu neste momento, vou-te dar o meu exemplo deste momento. Eu neste momento ainda estou a progredir no meu bloco de treino. Sinto que ainda tenho energia. Mas tem aqui uma coisa, que é, eu gosto muito de andar de bicicleta. E eu há 2 semanas que não ando de bicicleta. Então eu sinto que, claro, que a bicicleta, os passeios que eu dou, eu sei que me influenciam negativamente na eficiência a 100% para a construção de massa muscular. Eu tenho a certeza disso. Porque, principalmente ao domingo, eu faço passeios de 3 horas e tal, vou com aqueles cavalões todos e então acabo por me lixar um bocadinho energeticamente e isso influencia a minha recuperação e influencia o meu treino. Nestas 2 semanas eu não fiz e eu senti um boost brutal a nível de treino. E isso deu-me mais confirmação ainda de o facto de eu andar de bicicleta me prejudica a nível de ganhos de massa muscular. Isto para te dizer o quê? Que eu sinto que ainda consigo progredir mais alguma coisa no treino. Ainda não estou a tirar o melhor partido possível, mas aqui já está a ser difícil. Eu já começo o treino a pensar assim: como é que eu vou fazer estas repetições neste exercício? E quando isso começa a acontecer, eu pessoalmente começo a ficar psicologicamente limitado pela incapacidade de conseguir cumprir o que eu fiz na semana anterior. Não é que eu fisicamente não consiga, mas emocionalmente é muito difícil. Então, quando chega a essa parte, eu prefiro fazer um deload e voltar com um bloco novo depois. E é isso que eu já estou a pensar. Eu nesta semana ainda estou a bater recordes em relação às semanas anteriores, mas eu já meti na cabeça que para a semana vou fazer um deload, porque já me está a ser muito difícil emocionalmente eu montar a carga nos equipamentos e pensar como é que eu vou conseguir fazer isto. Aquilo depois até sai, mas psicologicamente é muito difícil. Então, quando eu sinto que estou a quebrar o platô, seja aqui, seja a nível de força, o que eu faço é analiso a semana primeiro, vejo se isso é só num dia específico, tentar perceber se esse dia específico porque é que foi mau, se os outros todos foram bons, se este foi mau, alguma coisa não está fixe. Tento perceber se é uma coisa geral a nível de exercícios, se são exercícios de algum grupo muscular específico. Eu posso estar só a não conseguir melhorar no dorsal, então se calhar é volume mais de dorsal, porque se os outros estão a melhorar, então se calhar antes de mudar de treino, antes de mudar de bloco, eu vou se calhar tirar aqui um volume de dorsal para ver o que é que acontece. Mas na maior parte dos casos eu faço uma semana de deload quando vejo que estou a começar a não evoluir ou mentalmente a não conseguir estar pronto para o desafio, eu faço um deload e começo um bloco novo. Faz todo sentido, e era esse ponto que eu queria que tu chegasses. Aqui acho que a última parte da nossa construção de plano que eu gostaria de chegar, que é, e vem um bocadinho do old school, que isso aí que deve estar mesmo rígido, essa mentalidade, que é em questão das repetições. Quantas repetições devo fazer?
que a ciência atualmente fala entre as 5 e as 30 repetições ou mais, não é? Gostaria de saber se concordas com essa afirmação ou a tua maneira de pensar em questão também de alguns exercícios particulares. Eu vou-te ser sincero, na maior parte, pronto, isto, o depende está sempre certo, né? Então, eu concordo, não posso dizer a 100%, mas concordo com isso. Entre 5 repetições e, para mim, vai até ao infinito. Claro que não vai até ao infinito, porque chega uma altura que a carga é tão baixa, para isso o treino cardiovascular deveria ser considerado um treino hipertrófico. Na realidade atenção, na realidade uma pessoa sedentária começa a fazer bicicleta, por exemplo, vai ganhar volume de massa muscular nas pernas. Só que chega ali uma altura em que não vai conseguir ganhar muito mais volume, porquê? Porque não vai tão perto da falha como deveria. Mas se calhar, se nós formos analisar um ciclista de pista, por exemplo, em que vai mais perto da falha do que um ciclista de estrada, se calhar ele vai ter mais volume muscular. Claro que tem treinos específicos para isso também, mas o próprio treino de ciclismo, como é um treino mais explosivo, mais de sprints, acaba por ser mais estimulante do ponto de vista hipertrófico. Portanto, na realidade, a hipertrofia a gente consegue em todas as gamas de repetições. Agora, o ser 100% eficiente, pronto, eu concordo um bocadinho com essa parte entre os 50 a 30 e, ok, faz muito sentido para mim. Só que tem aqui um problema, que é, normalmente, quando nós treinamos com 30 repetições, nós paramos o exercício não é porque atingimos a falha muscular, é porque atingimos o nosso desconforto físico. Estou ofegante mais, estou cansado do exercício, o músculo está-me a arder, mas eu consigo fazer mais repetições. Ou seja, o músculo consegue produzir mais força, eu é que não tenho capacidade de o fazer porque estou desconfortável no exercício por algum motivo. E isso para mim não é uma coisa muito eficiente do ponto de vista hipertrófico. Então, eu gosto mais, eu pessoalmente, isto aqui varia, eu pessoalmente eu gosto de trabalhar entre 6 a 10 repetições. Para todos os exercícios, não. Para os exercícios trabalham os músculos de forma monoarticular, exercícios monoarticulares, sei lá, bíceps, tríceps, alguns exercícios de ombro monoarticulares, eu não gosto de trabalhar com repetições muito baixas. 6, 7 eu não gosto, gosto de trabalhar um bocadinho mais para cima, 8, 9, 10, talvez 11, 12. Porque acaba por criar mais tensão numa única articulação e a experiência que eu tenho disso é que a nível de desconforto ósseo, a nível de desconforto articular, aumentamos muito aí a pressão quando fazemos exercícios monoarticulares com cargas muito altas para repetições baixas. Agora, de resto eu acho que parte um bocadinho do que é que a pessoa gosta, tá? Porque nós conseguimos perceber que existem pessoas a ter bons resultados com ambos os casos, com cargas pesadas e poucas repetições ou cargas mais leves e muitas repetições. Eu pessoalmente não acho muito favorável fazer muitas repetições por causa disso, por causa do desconforto. Eu acredito que as pessoas que treinam repetições altas com pouca carga conseguiriam ter resultados um bocadinho melhores se treinassem com menos repetições e mais carga, porque lá está, conseguem chegar mais perto à falha sem ter esse estímulo assim tão metabólico que também é interessante do ponto de vista hipertrófico, mas, pronto, mas isto é mais a minha opinião. A nível de ciência, o que a ciência nos diz é que é igual. Tá? Mas na minha opinião, eu acho que é muito mais difícil qualquer pessoa conseguir ter bons resultados com repetições altas do que com repetições baixas. Eu compartilho esse pensamento e também acho que ao longo dos anos, também não comecei tão cedo como tu, desculpa lá, mas mas olha que eu comecei tarde, atenção. Eu em 2013 tinha 26 anos. Portanto, eu comecei a treinar a sério. Não, espera, estou a mentir. Então, eu sou de 85, 15, 20. Como é que é? 2013, 2015 eu tinha 30. Pois é, isso tinha 26. Eu tinha 26 anos quando comecei a treinar mais a sério. Já comecei muito tarde. Aliás, a primeira vez que eu entrei num ginásio foi em 2006. Foi no terceiro ano da faculdade. Eu nunca tinha entrado no ginásio. Portanto, eu já comecei mesmo muito tarde. Eu sempre fiz foi desporto, mas na musculação eu comecei muito tarde mesmo. Mas desculpa, é mesmo estavas assim. a dizer Não, força. Não, mas eu gostei desse pensamento porque eu comecei também tinha pai 22, 23, não sei, já vou com 4 aninhos, 3 aninhos, não é? Mas eu estava a dizer mais em questão de mindset e das informações que estavam partilhadas na internet, e acho que agora vejo muitos profissionais, mesmo atletas, a procurar
mais carga e menos repetições do que há uns anos atrás se falava de sentir aquele ardor, o pump, que era super importante, e agora já não se vê tanto esse mindset. Pelo menos essa é a minha opinião, e também vou um bocadinho atrás dela. É aquela cena do treino, agora está muito na moda a malta falar do treino fofo e pronto, eu acho que sinceramente eu acho que a nossa área tem aqui, não é um grande problema, mas que é querer distinguir grupos, o ser natural ou ser gerbado, o ter fazer treino fofo ou treino intenso, o sei lá, o fazer repetições altas ou repetições baixas, o fazer volume ou fazer intensidade, e muitas vezes nós caímos no erro de sermos obrigados a escolher um dos grupos, quando nós podemos ter os dois. Nós podemos olhar e perceber, ok, eu tenho estas ferramentas todas, que são úteis para eu usar para mim e para os meus clientes, eu posso usá-las à minha maneira, tendo em conta o que a pessoa gosta, tendo em conta o contexto que nós temos. Eu acho que isto é o mais importante, é nós percebermos que existem X ferramentas para usarmos com a pessoa e vamos usar a ferramenta que melhor encaixa para ali. Eu se tiver, sei lá, já mandei que ouvi esta metáfora, acho que é analogia, que é, eu posso martelar um parafuso com um prego, só que é a forma mais eficiente de pôr o parafuso na parede. Não, eu tenho uma chave de propósito para apertar o parafuso na parede. Porquê que eu vou estar a martelar com o prego? Também resulta, com o prego não, com o martelo. Também resulta, claro que resulta. O parafuso vai ficar lá dentro. Mas se eu tenho uma chave própria para encaixar num parafuso, porquê que eu vou martelar com o martelo, não é? E aqui é a mesma coisa. Se eu tenho duas ferramentas para o mesmo objetivo, que vão à partida dar os mesmos resultados, porquê que eu tenho que ter que escolher um e não escolher o outro? Eu posso fazer isso para mim porque gosto mais disto do que aquilo. Mas se calhar o outro meu cliente vai achar mais interessante esta abordagem do que a outra. E eu tenho que ter flexibilidade como profissional suficiente para poder adaptar todas essas ferramentas àquele indivíduo que eu consiga observar, analise e diga assim, este gajo vai ter mais vantagens se fizer desta forma do que da outra. Apesar de ser o oposto daquilo que eu gosto de fazer para mim, para ele vai dar mais sentido. Mas o que eu vejo depois muito dos nossos colegas profissionais é isso, encaixam na vida deles que aquilo tem que ser assim e aquilo vai ser assim para toda a gente. Eu não concordo muito com essa abordagem. Acho que aí é que nós pecamos, que é o termos que escolher a equipa do treino fofo ou a equipa do treino com intensidade, a equipa do... isso eu acho que isso é estúpido. É estar só a fazer divisões dentro de uma coisa que não tem que haver divisões. Pelo contrário, isso devia era fortalecer-nos, porque temos várias formas de pensar que nos ajudam a crescer para termos mais ferramentas para usar com os nossos clientes. Eu acho que isso é que é o mais importante de tudo, aqui no meio disto. Há um exemplo que eu queria dar, pelo menos do meu treino. Eu, há uns anos atrás, seguia muito uma pessoa em questão que era muito em questão da técnica, que era o Ben Yanes, acho que é assim que se chama, não sei se conheces, que ele falava muito sobre, por exemplo, em questão por exemplo, dos tríceps, que devia ser sempre com cabo. Basicamente dava sempre explicações porque é que os materiais mais originais ou mais típicos seriam piores que os cabos e não seriam tão funcionais nesse caso ou tão bons. E por exemplo, tu vês muitas vezes muitas pessoas a dizer os melhores exercícios de tríceps são unilaterais ou mesmo de bíceps por causa do ângulo da inserção e depois eu fiquei com esse mindset, mas depois ao fazer estes exercícios perdi todo o gosto de treinar. Não tinha, era uma seca para mim fazer unilateral um braço direito, fazer o braço esquerdo, fazer o braço direito, fazer o braço esquerdo. E tirou-me o gozo completo de treinar. E eu pensei, André, mas estás a fazer isto, mas já não gostas do que fazes. E como tu disseste bem, já não vou à intensidade que queria ir, porque já não gostava de treinar. E agora imagina as pessoas que nunca gostaram de treinar. Tu estás a obrigá-las a fazer aquilo porque aquele é o melhor exercício do mundo e é obrigatório para tu teres um tríceps gigante. É só ridículo. Porque o mais importante de tudo, que a gente ainda não falou, é a pessoa ser consistente. Se a pessoa parar de treinar, ela para de ter resultados. E o mais importante é a pessoa ser consistente. A pessoa tem que fazer regularmente. Isto é uma adaptação crónica, não é uma adaptação aguda. Eu agora treinei, ganhei músculo e vou ficar com ele para sempre. Não, isto não é agudo, isto é crónico, isto é para o resto da vida. A gente tem que arranjar uma estratégia que consigamos colocar para o resto da nossa vida. Não há outra hipótese. É assim, ponto final. E se nós não tivermos estratégias para conseguirmos arranjar soluções para sermos consistentes, nós não vamos ter resultados. Podemos ter um grande resultado ao fim de 3 meses, espetacular, e depois deixo de treinar. E agora?
Para que é que te serviu? Tu estás-te a esforçar 3 meses para teres um corpo espetacular, se agora já o deixaste de ter outra vez e se quiseres ter vais ter que te sacrificar mais 3 meses. Tipo, por isso é que eu acho que o mais importante é sempre o contexto. É adaptar as coisas ao contexto e ver o que é que faz mais sentido para aquela pessoa. O plano A é este. Mas para esta pessoa o plano A não vai ser consistente. Vamos para o plano B. Olha, o plano B também não dá. Vamos para o plano C. Vamos para o plano Z. Mas é melhor fazer do que não fazer. Do que arranjar uma coisa que a pessoa não vai conseguir ser consistente. E isso, eu também sinto isso. Eu quando faço exercícios unilaterais, eu sinto isso também. Nós, com exercícios unilaterais, nós conseguimos um alongamento muito melhor para o dorsal, por exemplo. Os exercícios unilaterais para o dorsal são fantásticos, porque a gente consegue ter um alongamento do dorsal num unilateral que num bilateral não conseguimos ter. Só que depois tem esse problema. Já viste o tempo que o treino vai durar? É uma seca do caraças. Volta e meia ter um unilateral, ok, já. Mas estar sempre a fazer isso é uma seca. E é para nós que sempre treinámos, entre aspas, e até mais ou menos gostamos de treinar. Imagina para as pessoas que não gostam e que fazem daquilo um sacrifício. Não vai resultar. Por isso é que nós temos que adaptar. Uma coisa é o exercício espetacular, outra coisa é o exercício fazível a longo prazo. Não quer dizer que a gente não os meta ali de vez em quando, ali no meio do treino, para dar um bocadinho mais de eficiência, mas pô-los todos ao mesmo tempo, se calhar, pode não resultar. Ou então resulta muito, porque aquele gajo é tão obstinado, é tão coisa que o que interessa para ele é só aquilo, então vamos. Por isso é que nós temos que adaptar o contexto à pessoa que temos. Isso é mesmo muito importante. Obrigado, João. Foi uma excelente partilha e concordo plenamente com esse tipo de pensamento e gostava que mais pessoas também, como disseste anteriormente, parassem de pensar não é só de uma maneira e tentar perceber o que é que se adequa a cada pessoa, a cada atleta, a cada cliente que tem. João, vou-te dar agora aqui um caso prático. Eu sou o Tiago, já treino há cerca de 3 anos, treino por norma 3 vezes por semana. O primeiro treino puxar, o segundo empurrar e o terceiro pernas. Tenho alguma atenção na alimentação, mas não conto calorias porque é a minha mãe que cozinha. Mas não consigo ganhar muita massa muscular. Onde é que eu posso melhorar? Primeiro, isto é o problema de ganhar massa muscular é um fator, é um problema multifatorial. Então a gente tem que sempre perceber quais são os pontos que são importantes para nós conseguirmos construir massa muscular. Primeiro, eu iria tentar perceber se a pessoa consegue. Ok, tem treino de push-pull legs, mas Certo. será que a pessoa está a colocar a intensidade suficiente? Será que a pessoa tem a quantidade de exercícios suficiente ou tem a mais? Como é que a pessoa está a descansar? Se está a conseguir dormir bem ou não? Não consegue contar calorias, mas nós podemos fazer uma espécie de estimativa para tentar perceber quantas calorias a pessoa está a consumir para perceber se está a ganhar calorias suficientes para ganhar peso ou simplesmente controlar o peso e ir verificando se o peso está com tendência de subida ou se está com tendência de manutenção. Portanto, a gente teríamos que analisar aí o caso do Tiago, não é? O Tiago, para tentar perceber o que é que pode estar a falhar destas coisas. Pode ser falta de intensidade do treino, e se o treino não tiver estímulo suficiente, o corpo não vai ter necessidade de se adaptar construindo massa muscular, mas de qualquer forma, eu acho que se calhar a primeira coisa que nós podíamos ver era como é que está o peso corporal. Porque se o peso corporal não estiver a subir, a pessoa não está em excedente calórico. Se não está em excedente calórico, vai ter muito mais dificuldade em ganhar massa muscular. Portanto, se calhar partiríamos por aí, que é, como é que tem estado o teu peso? Tem estado a subir? O meu peso tem estado a subir. Ok, então, independentemente de estás ou não a contar calorias, em princípio estarás em excedente calórico. Se estás em excedente calórico, à partida, a quantidade de proteína, a não ser que faças uma dieta de porcaria, à partida tu estás a consumir a proteína que precisas para construir massa muscular. Portanto, a nível de dieta, se calhar, vamos partir do pressuposto que até estás minimamente, ou seja, estás a fazer os mínimos para conseguir ganhar massa muscular. Depois tentar perceber como é que está o descanso. Ele parte para os treinos ainda cansado dos treinos anteriores, ele tem estado a dormir bem, para tentar perceber se o descanso está a influenciar a recuperação física. Não, eu tenho estado a dormir bem e quando começo a treinar nem estou muito cansado. Ok, então é porque o problema está essencialmente no treino. E não é porque é push-pull legs. Eu pessoalmente preferiria dividir os grupos musculares em pelo menos 2 sessões de treino por semana. Ou seja, uma pessoa que treina 3 vezes, em vez de fazer um push-pull legs, eu se calhar fazia um upper-lower full body ou então 3 full bodies. Mas não é a coisa mais importante do mundo, se a pessoa conseguir tirar um bom estímulo. Agora, para isso é preciso que a pessoa tire um bom estímulo. Então,
se calhar o problema da pessoa estaria na intensidade ou na quantidade de exercícios, ou de séries totais, digamos assim. Porque se a pessoa faz um push-pull legs e mete, sei lá, 4 séries de peito, 4 séries de ombro e 4 séries de tríceps, se calhar não vai ter quantidade de volume total suficiente para peito, por exemplo. Mas se calhar para tríceps já tem demais, porque se já tem algum tríceps nos exercícios de peito, então se calhar o que eu faria era tirava um exercíciozinho de tríceps e punha mais um de peito, por exemplo. E depois tentar perceber se ele está a treinar com intensidade. Porque se ele sai de cada série a achar que podia fazer mais, é porque ele não está a tirar bom partido. Então se calhar o problema dele, neste caso específico, seria o treino mau. Se a partida ele não está a ganhar peso, pronto, é porque é logo a comida, a partida será logo, que é, tens que tentar comer um bocadinho mais. E o que é um bocadinho mais? É pá, como mais um bocadinho disto, o que é o teu pequeno almoço? Sei lá, é cereais com leite. Então, olha, mete mais um bocadinho de cereais e mais um bocadinho de leite. Experimenta. Ainda, passado uma semana ainda não está. Então mete mais um bocadinho, mete mais um bocadinho, mete mais um bocadinho, mete mais um bocadinho, até o peso começar a subir. A partir do momento que o peso começa a subir, à partida, não é a dieta que está a ter grandes conflitos negativos. E pronto, eu acho que era um bocadinho por aí, não sei. É isso. E eu acho que falaste bastante bem, principalmente eu construí este caso mesmo por causa de que acredito que seja, também pela minha experiência, que a parte principal é a parte alimentar, e nesse sentido, mesmo para uma pessoa que treina há 3 anos e por norma treina 3 vezes por semana, normalmente o problema acaba por vir mais da parte da alimentação. Obviamente há sempre exceções, mas mesmo como falaste em nível de macros, um aumento de massa muscular por norma, as pessoas por norma conseguem chegar a um mínimo, não é? Estou a dizer, também pela minha experiência, há muitas pessoas pequeno almoço, lanche ou ao meio da manhã não ingerem proteína, acabam só por comer hidratos, não é? E depois só tiram proteína das duas refeições principais, como o almoço e o jantar. Mas por norma acredito que seja esse o problema. E depois também falaste do treino, também acredito que um full body, ou pelo menos treinar 2 a 3 vezes por semana o mesmo músculo, seria mais indicado para a pessoa. João, último caso que eu queria te dar, sou a Maria, eu sei que não parece, mas sou a Maria, já treino há cerca de 5 anos, treino por norma 2 vezes musculação e 3 vezes cardio. Conto as minhas calorias, mas não consigo ficar com o meu corpo muito definido. Onde é que eu consigo melhorar? Ok, aí eu diria quase de caras, pelo menos fazer ao contrário a nível de treino. 3 vezes de musculação e 2 de cardio. Isto tem um bocado a ver com aquilo que a gente já falou aí no início, que é muito uma pessoa, vamos pensar aqui uma coisa. O que é definir o corpo? Definir o corpo é pôr os músculos visíveis, certo? Perder gordura e ficar com os músculos visíveis. Nós não conseguimos pôr uma coisa visível que não temos. Então, se nós temos uma quantidade de massa muscular muito pequena, por muito baixa que for a gordura, nós não vamos conseguir ter grande definição muscular. Então é importante que nós consigamos ter volume muscular. Uma pessoa que treina muito mais cardio do que treina de musculação vai ser sempre, ou vai quase sempre ser uma pessoa que vai ter muito menos de massa muscular do que poderia ter. Então aí eu acredito que o grande problema seria esse. Claro que depois, lá está, eu posso ter um grande volume de massa muscular, mas se tiver muita gordura também não vou conseguir ver os músculos. Então, se a pessoa, como é que é, já treina há 5 anos, até conta calorias, portanto vamos partir do pressuposto que está a contá-las bem e que está realmente com as calorias necessárias para perder massa gorda, por exemplo, eu colocaria mais sessões de treino. Aliás, eu até podia colocar mesmo as 5 sessões de treino de musculação e tirar o cardio e jogar com as calorias para criar o déficit calórico. Porque eu acho que o cardio é uma ferramenta boa que deve ser usada quando é preciso. Agora, claro que fazer cardio é sempre bom, só que eu tenho aqui uma grande vantagem, que é, eu não preciso ir para o ginásio e fazer cardio. Eu posso usar os passos diários como uma métrica para fazer o meu cardio. Eu fiz isso durante muito tempo, agora é que tenho feito a bicicleta porque gosto. Mas eu fiz muito tempo, o meu cardio era fazer passos diários, 10, 11, 12, 13 mil passos por dia, e está tudo bem, não ia perder uma sessão de treino que podia estar a fazer no ginásio para ter, lá está, a tal divisão da frequência semanal de treino mais eficiente, quando posso fazer cardio nas tarefas do dia a dia, simplesmente só porque estaciono o carro mais longe, ou porque em vez de ir de elevador vou de escadas. Então eu aí tiraria
não quer dizer que tire todos os dias de cardio de treino propriamente dito e ponha musculação, mas se calhar pelo menos mais um treino de musculação eu colocaria. Era esse o ponto que eu queria chegar, e não sei se viste, eu construí um bocadinho o caso para chegar aí, que é, pronto, eu tenho a alimentação controlada e tenho, ou por exemplo, uma pessoa que seja seguida por um nutricionista, mas acaba por não conseguir, principalmente se calhar se for um treino de upper body ou treino de lower body, aí o volume acaba por ser mais dividido e para uma mulher que queira, por exemplo, ter as coxas muito mais definidas, acaba por ser só treinar uma vez, acaba se calhar a ser demasiado pouco, e também fazer demasiado cardio, muito provavelmente a recuperação não estaria a ser a melhor, por assim dizer. João, há um ponto que gostavas de referir que nós não temos falado sobre a construção de um plano? Deixa-me ver, que eu escrevi aqui algumas coisas. Eu acho que falámos tudo. Yeah. Tinha aqui a hora do treino. Há muita gente que acha que a hora do treino é muito influente a nível de resultados. E pronto, o que eu acho mais importante a nível de horário de treino é que nós sejamos consistentes na hora de treino. Ou seja, se tu estás habituado a treinar de manhã, tenta treinar de manhã. Se estás habituado a treinar à noite, treina de noite. Porque tu vais ser mais eficiente no horário em que o teu corpo está habituado a. Vamos dizer, isto é o que a experiência me diz é esta, porque eu já tive vários horários de treino diferentes, porque já treino há muito tempo e às vezes dá mais jeito a uma hora do que a outra, e eu neste momento, por exemplo, estou a treinar à hora do almoço. Se eu for treinar à noite, o meu rendimento no treino parece que vai ser pior. Se eu treinar logo de manhãzinha, também parece que é pior. Mas se por algum motivo a minha vida mudar e eu agora deixei de poder treinar à hora do almoço e começo a treinar à noite, quando eu voltar a treinar à hora do almoço, porque agora dá-me jeito de treinar à hora do almoço, eu vou me sentir pior também. Então, o que eu tenho sentido é isso. O horário de treino, isto é, o nosso corpo, o corpo humano é um corpo de rotinas. Então, nós gostamos de ter rotinas. Portanto, eu acredito que a melhor rotina é tu fazeres a rotina, vá. É tu treinares na hora que é normal treinares, que é aí que tu vais ser mais eficiente porque o teu corpo já está mentalmente preparado para aquela hora ser a hora do treino. Que ele está habituado àquilo. Então, eu acredito muito que o horário de treino tem mais a ver com isso do que tirares partido do pico hormonal ou do pico energético da alimentação. Acho que é um bocado por aí. E acredito também a parte do gosto, também acredito, não é? Se for treinar com o ginásio cheio, só quero ir para casa, e uma coisa é ter o ginásio minimamente vazio e posso descansar 5 minutos, não tenho ninguém a pressionar-me para usar a máquina, não é? Estou só a dar aqui um caso, mas também acredito que seja um bocadinho importante. Não, mas depois é ao contrário. A malta que gosta é treinar com o ginásio cheio. Gosta de treinar. Gosta de estar no ginásio com o ginásio cheio. É diferente de gostar de treinar. Porque a malta que gosta de treinar não gosta de ter o ginásio cheio. Isso é o que a experiência diz-me isso. Agora, quem vai para o ginásio para aproveitar a parte social, claro que gostam é de ter o ginásio cheio. Mas, pois, mas é um bocado por aí. Há malta que gosta de ter o ginásio cheio. Gosta de treinar na hora em que está muita gente. Porque, pá, depende dos objetivos para que tu vais treinar, não é? Eu vou dizer aqui uma palavra, olhar para as gajas, não é? Mas, para assim dizer, não é? Ou para os gajos? Ou para os homens. Para os gajos. Sim, também. É um bocadinho isso, é. Depende do teu objetivo. Há malta que vai mesmo simplesmente socializar. Eu tenho um rapaz no ginásio que é camionista e o que acontece é que ele aproveita o ginásio para socializar, coitado. Então ele passa o dia todo sozinho. Ele chega ali e para ele, aquilo para ele é o café dele. Em vez de ir para o café, para a conversa, está no ginásio, pá, ao menos é melhor, não é? Sim. Não consegue ter um treino muito eficiente, pá, mas vai ser sempre melhor do que estar no café a beber cervejas. Sempre. Sempre melhor. Portanto, e é aqui, mais uma vez, que nós temos que adaptar o contexto. Esse rapaz, nós não podemos exigir dele o que vamos exigir de um gajo que quer ir competir, por exemplo. O tipo de treino, o tipo de alimentação não pode ser igual. Os objetivos deles são completamente diferentes. Ele quer ir para ali só para socializar e para aproveitar e ser um bocadinho mais ativo e sentir-se um bocadinho melhor com o corpo e tudo mais. O outro não, o outro gajo quer ser 100% focado para ir para o palco. Não podemos ter abordagens iguais, é impossível. Tem que ser. O contexto é a coisa que mais importa aqui. Um quer uma coisa que seja para a vida e o outro quer uma coisa que seja no dia 5 de agosto. No dia 5 de agosto às 4 da tarde. Completamente diferente, isso muda tudo. É completamente. E o que nós vemos muito hoje em dia é a malta
que prepara esses gajos que querem no dia 5 de agosto às 4 da tarde estar bem, prepara pessoas que querem estar a vida toda só para serem um bocadinho mais saudáveis. E isso é um tiro no pé gigante. A pessoa fica super feliz porque no dia 15 de agosto às 4 da tarde estava top, mas no ano seguinte, como é que ela está? Cheia de mitos na cabeça, cheia de problemas, se calhar, como é que se diz? Agora está-me a faltar o termo, os problemas alimentares, distúrbios alimentares, se calhar, sim. sem vontade nenhuma de treinar porque a experiência foi horrível, sofreu como ao caraças e nunca mais vai treinar na vida. E o problema é que, eu não tenho jeito para isso. Não és tu que não tens jeito para isso. Calhar quem te ajudou a chegares ao que chegaste é que não teve jeito para isso. Mas pronto, isto é uma guerra que eu tenho tido ultimamente. Não, mas faz todo sentido. E agora fizeste-me lembrar, porque ontem tive uma conversa com um aluno meu que teve mudanças e não conseguiu treinar. E não conseguiu treinar, não treinou, comeu só porcaria. Depois também está cheio de stress, porque não é? Porque é uma coisa atrás da outra. E disse: tem calma. Tipo, ok, falhaste uma semana. É super tranquilo, vamos à próxima semana, num stress, vais mudar de ginásio. Olha, mostra-me como é que vai ser o teu ginásio, vamos treinar, vou-te montar o plano. Tipo, percebes? É também o nosso papel, tipo, nesse tipo de caso, se calhar mesmo no quem quer competir no dia 5 de julho, quando falha um bocadinho, tranquilo, mas vai olhar para a frente. Não é? É isso mesmo, temos a vida toda para melhorar, pá. Faz parte nós falharmos em certa altura, faz parte de tirarmos o pé do acelerador em certa altura, faz parte. Eu sou da zona de Torres, eu tenho muitos clientes de Torres Vedras. Eu tenho muitos clientes que, agora na fase do Carnaval, Torres Vedras, o Carnaval de Torres Vedras é uma loucura. A maior parte dos meus clientes foram para o Carnaval de Torres Vedras, os meus clientes presenciais. Como é que eles estão esta semana? Todos destruídos. E nunca mais vou para o Carnaval. Meu, calma. Nunca mais vais para o Carnaval porque ganhaste 2 quilos. Daqui a 3 dias esses 2 quilos já foram embora, pá, isso é só retenção. E agora eles estão a ver o peso a descer e estão, já perdi, não sei o quê, já. Pois vais perder mais, isso é muita retenção que tens aí. Distúrbio de sono, estão todos destruídos do sono. Pá, hoje andei a tarde toda cheia de sono e depois à noite não consegui dormir. Pois não, então como é que foi a tua semana anterior? Não era a estar acordado à noite e dormir de tarde? Responder àquilo que tu lhe deste anteriormente. Adaptou-se às rotinas novas que lhe deste. Agora tu só tens que dar as novas rotinas para ele se adaptar outra vez, mas isso demora tempo, não é? É preciso ter calma e tudo se resolve. Nós temos a vida toda, pá. E a malta às vezes quer as coisas para ontem, só que só se lembrou de começar amanhã. Pois é uma chatice, não é? Enfim. Temos muito trabalho pela frente, não é? Também. João, vamos acabar aqui o nosso episódio. Agradeço-te imenso pela tua presença. Adorei a nossa conversa e eu acredito que temos também uma mentalidade quanto ao trabalho e à maneira de ajudarmos as pessoas muito iguais, e foi bastante bom ter-te aqui. Agradeço-te bastante e acredito que um dia vou-te chamar para mais uma chamada divertida. Com certeza, terei todo o gosto. Pá, agradeço também, André, que foi espetacular. É o que eu te disse logo no início, eu gosto muito deste tipo de conversas. Nós saímos sempre com uma aprendizagem, sempre. E eu acho que é mesmo muito importante. Eu, quando vejo assim malta a fazer este tipo de podcasts com este tipo de iniciativas, é sempre louvar. Portanto, dou-te os parabéns pela iniciativa que estás a ter em relação a isso. É sempre mesmo muito, muito, muito louvar estas iniciativas assim. Tentar falar um bocadinho sobre a área e desmistificar aqui algumas coisas. Estes debates, é espetacular. Parabéns por isso. Obrigado, João. Também te desejo muita sorte na tua continuação do bom trabalho que tens feito, que também já te sigo há bastante tempo. Obrigado. Igualmente.